Olá, meus amigos, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos começar o nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo e nós vamos começar pelo prefácio que foi escrito pelo nosso querido Espírito de Verdade. Então, nós vamos começar pelo Lucidário para a gente poder ter o mesmo entendimento das coisas e depois da vinheta a gente começa. Como eu disse, são todos bem-vindos. Boa tarde, como vocês estão? Nós vamos começar pelo Lucidário, porque se nós começarmos diretamente pelo texto, ficam muitas interrupções, né, para a gente poder ter o mesmo entendimento do texto. Então vamos lá, primeira coisa do Lucidário, virtude. Então, virtude, em vários escritos medievais, nós temos como segundo dos coros, né, das ordens celestiais. Virtude é um grupo de anjos. E a virtude é um grupo de anjos que está no mesmo local da dominação e das potências. E isso é muito interessante, porque essa coisa dos católicos, desse simbolismo religioso, sempre traz um enriquecimento muito bonito. Então, a virtude ela está entre o poder e a dominação. E nós podemos ver que isso é um simbolismo muito bonito para nós. Por quê? Deus nos imbui de alguns poderes. Porque poder é a capacidade de poder fazer as coisas. As pessoas que buscam dinheiro, buscam poder, elas buscam poder fazer. Então, poder é a capacidade de poder. Então, um médium, ter uma mediunidade mais aflorada, é um poder. Só que sem dominação não vira virtude, vira maldição. Facilidade para ganhar dinheiro, sem dominar isso, vira maldição, porque não há dinheiro no mundo que lhe basta. Ser belo, sem dominar os frutos da beleza, vira vaidade. Ser inteligente, sem dominar a inteligência, vira ceticismo preguiçoso. Vira aquela pessoa que não acredita em nada porque julga que a ciência não estuda ou não comprovou. Então, é muito bonito esse simbolismo de colocar a virtude entre o poder e a dominação, que são três grupos de espíritos, né, que estão no segundo coro celestial. Então, nosso primeiro entendimento assim, do Lucidário vem a virtude. E é muito legal, por quê? Porque as virtudes, eles auxiliam na execução das tarefas divinas, tiram obstáculos do caminho, fazem milagres entre os homens e contribuem para o fortalecimento da fé. E a virtude é isso mesmo. Todo poder que a gente tem e aprende a dominar ele, entende o controle dele, primeiro que a gente entende que ele não é nosso, que não é um mérito nosso. Foi uma coisa que veio com a gente para a gente aprender a lidar com isso para fazer o bem. E isso faz com que milagres aconteçam, obstáculos saiam do caminho, né? Então, assim, é muito interessante, porque a virtude ela ainda se apresenta como alguém que tem poder sobre as forças da natureza e é possível acalmar tempestades, maremotos e terremotos. E esse é um simbolismo mesmo, né? Porque uma virtude bem usada pode acalmar uma tempestade que se aproxima de nós. E aí nós temos a primeira palavra assim, que eu encontrei de importante nesse prefácio do Espírito de Verdade. A segunda é o ressoar. Por quê? Porque um dos significados de ressoar é ecoar de novo. E olha que legal, ecoar já é uma repetição da palavra. Então, Deus e os espíritos de luz, ou quem quer que seja, fala, isso ecoa aos nossos ouvidos e vem o ressoar, que é ecoar de novo. Outra palavra é o concerto, com C, que é fantástico. Nós temos a concepção de concerto como orquestra, como um conjunto de pessoas organizadas para tocar. Mas o concerto ele tem como origem o significado de conjunto de pessoas ou entidades que visam um único objetivo, ou também pacto. Então, o concerto significa pacto, é um pacto que as pessoas fazem, é um pacto que alguém faz, uma entidade faz com alguém. Nós temos a palavra estender, que significa expandir-se no tempo ou no espaço, alongar-se, propagar, espalhar. Então, estender não é só esticar até exaustão. Estender também tem essa objetividade de tempo e espaço.
Além disso, ele significa desdobrar, dilatar. Nós temos repercutir, que é muito, muito importante porque ela vem com o sentido de ricochetear, refletir. Então, repercutir é aquilo que chega a gente, ricocheteia e vai para os outros. Não quer dizer que a gente não absorve, não quer dizer que a gente não aprende, mas há o objetivo de se refletir, porque o que reflete volta e vai para os lados. Uma coisa que só segue em frente perde a direção. O que ricocheteia volta e acerta as laterais. E tem o uníssono, que é o que vibra em harmonia com os outros. Então nós temos aqui o nosso pequeno elucidário, para que a gente possa fazer uma leitura mais completa, sem precisar de grandes interrupções. E vamos lá. Prefácio. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra e, semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Então nós temos aqui no primeiro parágrafo nossas virtudes, os anjos, os espíritos de luz, que vêm com esse simbolismo bonito, entendeu? De tirar os obstáculos, fazer milagres, trazer essa visão. Eu vos digo em verdade que são chegados tempos em que todas as coisas hão de ser reestabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. E aí nós temos uma coisa muito interessante que o Espírito trouxe e que é diferente do que da maioria das vezes a gente encontra. Então, quando as coisas verdadeiras são restabelecidas e as trevas são dissipadas, não é que o mal foi dissipado, é o que turva a nossa visão, é o que a virtude veio trazer. Tira a obscuridade do que está acontecendo e nos é visto o que é verdade e o que é mentira. O que é realmente de ensinamento de Cristo e o que é do homem, aquela habilidade que a gente tem de achar importância em coisas que não são importantes. E aí ele fala assim, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. Glorificar o justo é pegar eles, colocar num pedestal e mandar todo mundo ficar, oh meu Deus, que pessoa justa, que pessoa boa. Não é. Porque a melhor coisa para o justo é seguir seu caminho, é ir em frente. Então, glorificar os justos é facilitar para eles encontrar o reino do céu, é levá-los à glória. Então, olha que bonito. O Espiritismo não veio facilitar a quem tem interesse e objetivo de fazer o bem, o porquê fazer o bem, as consequências do bem, a lei da causa e efeito. Então ele glorifica, não precisa de pedestal, e confundir os orgulhosos. E como um exemplo que não se deve ser dado, mas que é magnífico, os novos tempos confundem os orgulhosos. Eles acham que ter pessoas apreciando sua beleza física numa mídia social, numa foto de um aplicativo, é o que satisfaz eles. É o que deixa eles felizes com o dia a dia deles. Então, assim, cada vez o orgulhoso se confunde mais, cada vez o orgulhoso fica preso à sua construção, fica preso à sua moral. Então, assim, a confusão ao orgulhoso hoje já é extremamente visível. Pessoas que acham importante postar o que elas estão comendo para que tenha uma impressão de felicidade na vida dela pelos outros. Então aqui, essa mensagem de 150 anos atrás já é verdade. Porque os justos não precisam ficar nas mídias sociais. Os justos não precisam divulgar sua benfeitoria. Eles já sabem que sua benfeitoria é vista. Eles não precisam de clamor dos orgulhosos, das pessoas que querem ditar o que é certo e errado. Eles já têm a relação entre eles e Deus.
não é entre eles e as pessoas. Próximo parágrafo. As grandes vozes do céu ressoam como sons de trombetas, e os cânticos dos anjos se lhes associam. Nós vos convidamos, a vós homens, para o divino concerto. Tomai da lira, fazei uníssona vossas vozes, e que, num só hino sagrado, elas se estendam e repercutam de um extremo a outro do universo. Lindo esse parágrafo. É muito mais profundo do que da primeira vez que eu li, quando eu entendi que concerto é pacto. Então os espíritos estão nos convidando a participar desse pacto divino, dessa reunião de entidades, de pessoas para um objetivo comum, esse pacto para com a luz e para com o bem. E aí ele usa ainda, é uma genialidade, né? Um espírito de luz de verdade. Ele ainda usa esse simbolismo para falar para nós tomarmos a lira, para tocarmos junto nesse concerto, fazer nossa voz uníssona, então quer dizer, com um só som por toda a extensão e que reflitam por todo o universo, de um extremo a outro, fazer parte desse bem no qual se aglomera para a evolução, para o progresso. O último parágrafo vem nos falar: homens, irmãos a quem amamos, aqui estamos juntos de vós. Amai-vos também uns aos outros e dizei do fundo do coração, fazendo as vontades do Pai que está no céu, Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. Então, o último parágrafo, sempre na mensagem espírita, lógica, racionalidade, evangelho, amor, ele fala que temos que amar, que eles nos amam e que temos que nos amar também, né, uns aos outros, e que do fundo do coração, fazendo a vontade do Pai, dizer Senhor, Senhor, e assim poderemos entrar no reino do céu. Porque essa passagem é muito bonita, né? Essa coisa de saber que quando nós somos unidos ao bem, nós vamos conseguir trilhar um caminho mais fácil para poder entrar em reinos mais evoluídos, em planos mais crescidos. E aí vem assinado o Espírito de Verdade. Eu vou colocar esse elucidário aqui embaixo do vídeo. Galera, curte, comenta, assina, marca o sininho, vai no nosso Instagram, deixa a sua visão do texto, dá a sua perspectiva. Se vocês acham que eu esqueci de algo importante, não se acanhem, falem. Eu vou voltar a fazer outros vídeos, eu vou acrescentar coisas, porque a gente não sabe tudo. Nosso objetivo é cada vez ter mais conteúdo dentro das mesmas coisas. Obrigado, até mais para vocês e até o próximo vídeo.